Boa tarde, gente. Vamos iniciar agora com a primeira palestra da tarde de hoje. O tema é Bancos de Dados Fantásticos e Onde Habitam. Ele vai ser ministrado pela Cristal Vilauba, que ela é graduada em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal Farroupilha, com mestrado em Genética e Biologia Molecular pelo Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ela é aluna de doutorado em Genética e Biologia Molecular também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seu projeto é a exploração de vias de sinalização de autofagia e regulação lisossomal em câncer, é uma abordagem de genômica computacional no núcleo de bioinformática. Ela trabalha com estratégias de bioinformática para a compreensão dos mecanismos de acontecimento neurológico em mucopolissacaridose. Desde já eu agradeço a Cristal por ter aceito o convite da Lipavete e da RCG Brasil, e eu espero que todos aproveitem a palestra. Fica à vontade, Cristal. Obrigada, Brenda. Obrigado, pessoal que está organizando o simpósio. Obrigado, pessoal que está aí nos comentários. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre bancos de dados biológicos. Eh, Então, eu vou começar falando um pouco sobre a história dos bancos de dados. E não sei vocês, mas na minha graduação eu sempre escutava se falar: o pai da microbiologia é Pasteur, o pai da genética é Mendel. Eu resolvi dizer que a bioinformática e os bancos de dados, eles têm uma mãe, vocês vão ver depois. Eu vou falar um pouquinho sobre estrutura de bancos de dados e estrutura de bancos de dados biológicos, os tipos de bancos de dados biológicos e alguns exemplos que eu dividi em micro-organismos, plantas, animais, e não que nós humanos não sejamos animais, mas o foco da minha pesquisa com humanos, então eu vou trazer um pouquinho sobre alguns bancos de dados biológicos direcionados para humanos. Então, como eu falei para vocês, e a professora Gisele e a professora Raquel Minardi já mencionou, a professora Margaret Dayhoff, ela que fez o primeiro o primeiro banco de dados biológico, um banco de dados de proteína. Ela era uma professora da fisicoquímica, né, e foi a pioneira na aplicação de métodos matemáticos e computacionais no campo da bioquímica. Ela criou esse banco de dados que se chama Atlas de Sequências de Proteínas, que depois virou um banco de dados muito conhecido que hoje é o EMBO. E ela também criou a primeira matriz de substituição, que é a matriz de aminoácidos conhecida como PAM, para reproduzir o tamanho dos arquivos utilizados para se escrever essas sequências de aminoácidos na era da computação, que era por aqueles cartões perfurados, né? Não é do nosso tempo. Então, o que que são bancos de dados? Não, definitivamente não são essa imagem aqui, mas os bancos de dados, então, são armazenados num servidor web através de tabelas gigantes, né? Geralmente a gente usa a linguagem de programação MySQL para construir esses bancos, e dentro dessas tabelas, então, a gente vai ter infinitos tipos de informações. Então, o que que são os bancos de dados biológicos, né, pessoal? Os bancos biológicos armazenam dados biológicos, né, ou medidas coletadas a partir de fontes biológicas. Por exemplo, eu fiz um sequenciamento, né, fiz um sequenciamento para genotipar algum gene de interesse agrícola, por exemplo, e então eu vou ter uma sequência FASTA ou uma sequência do genoma que é um dado muito grande, um arquivo muito grande. Então, eu preciso armazenar ele de uma forma eficaz e da melhor forma possível. Então, a gente pode armazenar esse tipo de informação em bancos de dados biológicos através desses arquivos, né? Então, existem algumas classificações de bancos de dados biológicos. Eu trouxe aqui duas para vocês, que são os bancos de dados de sequências biológicas, os bancos de dados de estruturas biológicas e os bancos de dados de enriquecimento funcional. Também alguns autores tratam como bancos primários, bancos de dados biológicos secundários e especializados, que para mim é a melhor definição.
Então, os bancos de dados primários são aqueles bancos de dados que vão armazenar as informações biológicas ditas originais. Por exemplo, sequências de nucleotídeos ou de proteínas, como a Margaret Dayhoff fez pela primeira vez. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de bancos de dados primários, como o EMBL, o DNA Databank do Japão. E esses bancos, então, eles utilizam basicamente arquivos do tipo texto, como uma sequência FASTA, para armazenar essas informações. Então, a gente tem um dos primeiros, além do EMBL, o GeneBank, que depois o NCBI, entre outros. Ah, falando agora dos bancos de dados secundários, né? Os bancos de dados secundários, eles armazenam resultados de análises feitas a partir daqueles dados primários. Por exemplo, eu tenho uma sequência FASTA e agora eu vou ter, então, por exemplo, a sequência tridimensional de uma proteína, né? Então, aqui, como exemplo, eu trouxe para vocês o SwissProt e o PEER, né, que é o Protein Information Resources, que são bancos de dados secundários, que podem armazenar informações referentes a proteínas, como as anotações da função da proteína, as próprias estruturas tridimensionais e algumas literaturas relacionadas a essas proteínas. E aí a gente tem o terceiro tipo de banco de dados, que são os bancos de dados especializados. Então, os bancos de dados especializados, eles usam as informações dos bancos de dados primários e dos bancos de dados secundários. E, geralmente, eles são especializados em um interesse particular. Por exemplo, um banco de dados de proteínas só de plantas, ou o Flybase, por exemplo, que é um banco de dados só para espécies de drosófila, ou o HIV Sequence Database, ou RDP, que é mais usado na metagenômica, né? Então, esses são exemplos de bancos de dados especializados, que são, então, como o nome diz, especializado em um tipo específico de informação. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês de alguns exemplos que talvez seja interessante assim mais para vocês que são da área da veterinária. Então, eu acho que, como eu digo, sim, o Madonna, assim, o banco de dados biológico mais pop é o NCBI, e ele tem diversas ferramentas, diversos bancos de dados embutidos nele, né? A gente pode procurar por fazer blast, né, de sequências de aminoácidos ou proteínas. A gente pode procurar variações em genomas de diversos organismos, informações sobre genes, informações sobre moléculas, drogas e coisas do tipo, literatura, enfim, taxonomia, infinitas possibilidades, né? E o mais interessante que eu trouxe para vocês, que quando eu comecei a trabalhar com bioinformática eu não conhecia, e aí eu fiquei assim abismada com a quantidade de informações que tem no NCBI. Esse livro, que é o NCBI Handbook, que basicamente explica tudo que o NCBI faz. Então aqui tem como procurar um genoma, como eu deposito minha sequência, coisas relacionadas à variação, coisas relacionadas à expressão gênica, por exemplo, o DO, que é o Gene Expression Omnibus, que é um banco de dados para transcriptoma. Tem tudo aqui, todos os tutoriais de como utilizar, e eu acho que é bem legal assim para quem está começando. Porque a gente geralmente as pessoas falam, né, que bioinformática é só programação. Eu preciso programar no Python, programar no R, mas na verdade nem sempre é assim, porque eu posso utilizar bancos de dados, ferramentas online e fazer trabalhos de qualidade também. Então aqui também a UNCBI tem vários tutoriais, é bem interessante dar uma olhada. Ah, tem tutoriais de todas as ferramentas do NCBI, tem vídeos, tem cursos, tudo gratuito, disponível no site do NCBI. Um outro banco de dados que é bem interessante é o UCC Genome Browser. O UCC Genome Browser, ele tem ferramentas de genomas de mais de 100 espécies diferentes, né, mamíferos, invertebrados, entre outros. Ele tem uma ferramenta para análise de genomas e tem uma coisa muito interessante para quem é mais da área molecular, que é o PCR em sílico. Por exemplo, a gente pode
testar nossos primers, quando a gente desenha primers, testar se eles estão funcionando, se eles não estão anelando neles mesmos com o PCR em sílico. Posso testar a temperatura do meu PCR, outras condições do PCR, online, sem que eu precise gastar reagente e gastar meu tempo fazendo diversas reações de PCR, curvas e coisas assim. Eu posso testar nesse PCR em sílico dessa ferramenta. E aí, como eu falei para vocês, o CSI de Nome Browser, ele tem informação de transcriptoma, genoma, basicamente todas as ciências ômicas, fatores de transcrição, expressão, de diversos animais, né, entre primatas, mamíferos, alguns roedores, também tem alguns invertebrados. Para vocês que são da parasito, né, tem C. elegans e outros vermezinhos interessantes. E mais recentemente eles conseguiram colocar o genoma do Ebola e do SARS-CoV-2, então é bem legal, tem bastante coisa para fazer. Aqui eu trouxe para você só uma carinha, assim, uma selfie do navegador deles. Aí a gente pode explorar, por exemplo, aqui eu cliquei aqui na opção do SARS-CoV, né, do coronavírus, e ele aparece então todos os genes, né, e eu posso fazer outras análises que não coube aqui na minha imagem, mas eu posso fazer análise de expressão, análise de variantes, enfim, muitas coisas interessantes, tudo no meu próprio navegador. Também, para quem trabalha com redes, né, biologia de sistemas, tem o Gene Network, que também é um banco de dados online. Ele não tem tantas espécies assim, mas tem algumas principais modelos experimentais, né, como humano, camundongo, rato, drosófila, arabidopsis, né, e outras plantas. E a gente pode então fazer várias análises de redes, né, e enriquecimento funcional, como o Lucas mostrou ontem, tudo pelo site. Agora eu acho que o mais interessante para vocês, que talvez vocês conheçam aí, vocês me digam aí no chat se vocês conhecem ou não, que é o Omia, que é um catálogo online de doenças genéticas em animais. E tem, assim, ó, mais de 500 tipos, aliás, mais de 3.000 tipos de doenças genéticas diferentes. Tem os genes relacionados a essas doenças, o que, que é cada doença, estudos relacionados, vocês podem baixar esses dados. E aí, são 261 espécies de animais diferentes, e as pessoas contribuem em todos os países possíveis e colocam os dados, né, o genoma dos seus animais de estudo, coisas assim. Aí o pessoal está dizendo que não conhecia, mas vale a pena dar uma olhada nesse site, porque ele tem, além de todos esses animais diferentes, ele tem informações sobre doenças genéticas, ele tem variantes, causas desconhecidas, modelos, né? Por exemplo, um modelo animal para estudar doenças humanas. E aí ele é dividido em erros inatos do metabolismo, a condroplasia em animais, tem uma parte só de doenças cardíacas em animais, né? E doenças lisossômicas, que é o que eu estudo, achei bem legal. Tem diversos tipos de câncer também, genes relacionados a câncer. Eu estava dando uma olhada em cachorro, em cavalo. Nossa, eu achei muito interessante. Então, ali eu estava dando uma olhada nessa tabelinha que eles têm na página inicial, e eles têm mais de 3.600 doenças diferentes genéticas. Então, cachorro, cavalo, coelho. É bem legal para conhecer um pouco da genética desses animais. Eu que trabalho só com humanos, eu achei impressionante ter tanta informação de outros bichos e saber que várias doenças humanas ocorrem em outros animais. Então, para mim, foi muito interessante. Saber que praticamente são os mesmos genes causadores de doenças em humanos que estão lá causando câncer em cachorro, em gato, enfim. Achei muito interessante. Daí aqui está o linkzinho, depois eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês. E aí ele traz também outras informações, por exemplo, tem um banco de dados só para doenças herdáveis, né?
em cachorro e outros, e gato, enfim, tem dados também de testes genéticos por essas doenças. Achei muito legal, por exemplo, eu quero testar se meu cachorro, qual a probabilidade, né, do meu cachorro ter câncer. E eu posso fazer um painel de genes relacionados a câncer em cachorro. Imagina, achei muito legal. Deve ser caro, né? Algum dia, algum dia se tornar barato, eu vou querer fazer nas minhas gatas, né, para saber se elas podem ter câncer, sei lá. E aí, né, com esse pequeno boom de informações, onde que eu posso encontrar mais ferramentas desse tipo que eu mostrei para vocês, né? Ou outras ferramentas para as minhas análises. Eu acho bem importante a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque aí, conhecendo bancos de dados, eu posso ter perguntas biológicas infinitas e eu posso fazer muita coisa legal só com o meu computador, por exemplo. Então, um dos sites, assim, que eu mais procuro quando eu preciso de alguma ferramenta específica é o Omics DI. Ele tem dados enfim, expressão, genomas, metagenomas e coisas assim, várias ferramentas diferentes. Ele é bem atualizado. Todos os dias eles estão colocando ferramentas novas, né, para infinitas análises diferentes. Também tem o BioTools, que também é um catálogo de diversas ferramentas, pacotes em programas, coisas de programação, ou mesmo sites, como eu mostrei para vocês, que é bem legal também para consultar e procurar ferramentas específicas, bancos de dados especializados. Agora, para a galerinha que está se aventurando no universo da programação e que usa mais o R, né? Tem o Bioconductor também, que é um repositório de diversas ferramentas, diversas análises diferentes. Ou se tu quer desenvolver uma ferramenta em R, tu pode depositar lá para outras pessoas também utilizarem tua ferramenta. Muito importante, reprodutibilidade e ciência aberta, né, pessoal? E o BioStars, que qualquer dúvida de bioinformática que vocês têm, provavelmente alguém já teve e tá lá no BioStars para ajudar vocês. Então, ah, partindo agora, né, mais para a parte de bancos de dados especializados e mais especializados ainda, eu vou mostrar alguns bancos específicos para micro-organismos, alguns bancos específicos para plantas, animais e humanos, né, que é o meu foco de pesquisa. Então, para micro-organismos, a gente tem alguns, né, pessoal? Não conheço muita coisa, né? Mas tem o Species Finder, que, por exemplo, eu tenho uma sequência, eu sei que é do microorganismo, mas eu quero identificar qual microorganismo é, eu posso usar o Species Finder. Para o pessoal da metagenômica, né, tem o MGRAST e o RAST também, que é uma ferramenta bem utilizada. Tem bancos de dados específicos para alguns tipos de espécies de bactérias, como esse banco de dados aqui. O HPID, né, que é um banco de dados que ele tem informações sobre interações entre patógenos e hospedeiros. Tem várias coisas legais nesse banco de dados. Tem o DOR, que é um banco de dados só para operons em procariotos, né? Por exemplo, o operon lactase em Escherichia coli, entre outras coisas. Também o DORIC, que é um banco de dados mais para as coisas ligadas à replicação, plasmídio e tal. E o DEG, que é para genes que existem tanto em procariotos, por exemplo, bactérias, e em eucariotos, para fazer essa comparação assim, de genes iguais nessas duas espécies, para fazer algum experimento, sei lá, de doenças humanas, por exemplo, em bactérias. Para o pessoal que trabalha com plantas, né, tem uma infinidade de bancos de dados especializados em plantas. Tem o FlagDB, que ele é mais para plantas de interesse agrícola. Tem bancos de dados especializados, por exemplo, esse de genomas de Arabidopsis, e aí não tem só a Arabidopsis italiana, tem outras Arabidopsis, né? Tem o Plant GDB, que ele está sempre em constante desenvolvimento, mas dá para usar. E ele tem genomas completos de diversas plantas.
esse banco de dados japonês, o PGDB, né, que é de frutas, vários tipos de frutas, tubérculos e coisas do tipo. Tem um só, de girassóis, né, da família Asteraceae, que também tem genoma e outras informações legais, biológicas. Um dos maiores, eu acho, é o Phytosome, né, que é o Plant Genome Resource, que tem pesquisadores de todo mundo utilizando esse banco e atualizando ele constantemente. Tem um banco só de citogenética molecular de plantas, fatores de transcrição, ah, gêneros e famílias de plantas específicos. Então, eu trouxe aqui para vocês só para a gente dar uma olhada na carinha deles, né? O PlantGDB, que tem um browser de genoma bem parecido com o UCSC, né? Com aquela configuração, parece um sitezinho. Tem genes que o pessoal anota, né? Ele diz a localização do gene A é essa aqui no cromossomo 1, tal, tal, essa é a função. Então tem bastante desses dados assim nesse site. Tem ah, várias ferramentas para fazer blast direto pelo site, conjuntos de dados que a gente pode baixar e analisar, ou analisar direto no navegador, né? Tem o Phytosome, que eu, assim, acho que é o mais citado na literatura, né? Que tem bromélias, várias florzinhas. Desculpem, pessoal da botânica, mas eu não entendo nada. Não entendo nada de plantas, mas pelo que eu vi, esse é o mais utilizado, assim, para plantas, né? E tem várias informações e você pode baixar os genomas e fazer várias análises comparativas, evolutivas, tudo aqui pelo site. E aqui eu fiz uma listinha para vocês, então, de diversos bancos de dados específicos para plantas, e aí vocês podem se divertir depois e dar uma olhadinha. Para animais, então, eu acho que o mais legal é o Omia que eu mostrei para vocês. Depois tem alguns bancos de dados biológicos mais endereçados assim em animais de interesse agrícola, por exemplo, ovelha, cavalo, gado, e algumas plantas de interesse agrícola, soja, arroz, milho. Tem o MDI, que é informações sobre o genoma de camundongo, né, que é bastante utilizado como modelo animal. Tem o Flybase, que eu falei para vocês, né, que é basicamente uma enciclopédia de genomas de insetos. Também tem o InsetDB, que é basicamente um banco de dados biológico para insetos que transmitem algum tipo de doença. E o BeeBase, que é mais para abelhas, tem vários tipos de dados de abelhas, tem genoma, transcriptoma, anotações, filogenia de abelhas. E aí tem alguns bancos de dados que são mais ferramentas web também, que permitem que a gente faça uma infinidade de análises diferentes. Como, por exemplo, o Essemble. O Essemble, ele tem informações sobre transcritos, sobre genes, sobre genomas, variantes, ah, estruturas tridimensionais de proteínas, algumas coisas relacionadas à evolução também, de diversos animais. E eu trouxe para vocês a lista de todas as espécies diferentes que tem no Ensemble. São mais de 300 tipos, então vários mamíferos e aí invertebrados, procariotos, vírus. Ele não é tão completo como o UCSC, né? Mas tem bastante genomas diferentes para a gente brincar, digamos assim. E aqui então eu achei um compilado de diversos bancos de dados biológicos para animais. E aí ele tem os principais animais de interesse agrícola, né? E aí tem informações sobre taxonomia, genoma, transcriptoma e muitas outras informações.
Depois eu vou disponibilizar os slides para vocês darem uma olhada e se divertirem com eles. Também para o pessoal que está mais interessado em questões evolutivas, tem o ICR Browser, que ele é uma ferramenta, um banco de dados biológico de regiões evolutivamente conservadas. E ele tem todas essas espécies são mais relacionadas a espécies modelo, né? Camundongo, chimpanzé, zebrafish e entre outros. E agora, né, chegando um pouquinho mais na minha área de pesquisa, né, humanos, a gente tem uma infinidade também de bancos de dados biológicos, talvez os mais conhecidos seriam o Human Protein Atlas, o GTEx, que é o Gene Expression em tecidos, né? O Celosaurus, que é um banco de dados que recolhe informações de diversas linhagens celulares. Tem o Hugo, que é o Comitê de Nomenclatura de Genes Humanos. Tem o Uniprot, o PDB, que talvez vocês conheçam mais no minicurso, né, de proteômica. O String, que é para construção de redes proteína-proteína ou proteína e drogas, por exemplo, né? Tem o MetaSeq, que é mais para metagenômica. Tem o Brenda, que é de classificação de enzimas, né? E aí não é só de humanos, mas principalmente traz dados mais de humanos. O Reactome, que o Lucas falou para vocês ontem, que é anotação de enriquecimento funcional, né? Vias metabólicas, eh, vias de fármacos, coisas assim. O PFAM, que é um banco que não é só para o humano, mas tem domínios de proteínas, né? E de ontologia tem o Gene Ontology, o Panther, o Davi, o Amigo, o QuickGo, entre outros. Aí eu trouxe para vocês também conhecerem, talvez um dos bancos de dados biológicos que eu mais utilizo, que é o GeneCards. Infelizmente ele é só para humanos e ele traz várias ferramentas dentro dele de análise de NGS, análise de enriquecimento funcional, e outros tipos de análise, que é o GeneCards, então é o Human Gene Database. Eu trouxe para vocês aqui uma curiosidade bem legal. Existe um gene chamado Pokémon, um pesquisador muito, muito legal chamou ele de Pokémon. Saibam que o Pokémon está expresso em todos os nossos tecidos, desde medula até o fígado e outros órgãos. E aqui, então, é bem interessante porque ele traz informação sobre outros nomes, por exemplo, esse gene, né, o ZBTB7A, anteriormente era chamado de Pokémon. Uma pessoa muito triste resolveu trocar o nome dele. Eu fiquei muito feliz quando eu olhei que tinha um gene chamado Pokémon, mas infelizmente alguém trocou o nome para Zinc Finger BTB Domain 7A. E aqui ele traz informação sobre parálogos, né, que são genes em outras espécies, anticorpo, caso eu queira fazer imunistoquímica, linhagens celulares, caso eu queira estudar o gene do Pokémon em outras linhagens, né? Se existe alguma doença relacionada a esse gene, também tem ali. Ensaios, por exemplo, vários sites de produtores de enzimas e coisas assim para te comprar, por exemplo, se tu quer fazer algum experimento, né? Produtos relacionados também. A expressão, se tem alguma droga que é alvo desse gene, né? Coisas relacionadas a CRISPR, por exemplo, eu quero fazer um nocaute do Pokémon, né? Eu quero fazer edição genômica do gene do Pokémon. Eu posso fazer, se eu tiver dinheiro, né? Não é o meu caso. E outras informações bem legais, né? Por exemplo, se tem algum modelo animal que alguém usou o gene Pokémon para estudar, sei lá, a expressão dele, né? Ele pode, enfim, a gente pode dar uma olhada para ver se tem algum modelo, né? E daí, né? Nossa, em menos de meia hora eu falei
trocentas coisas, né. E o que que eu posso fazer, né? Como que eu posso aplicar esses bancos de dados biológicos que eu mostrei para vocês na pesquisa de alguém, né, que tá lá estudando parasitologia, veterinária e coisas do tipo. Como a professora Raquel Minardi, assim, brilhantemente apresentou hoje de manhã, existem vários estudos que trazem a bioinformática para ciências veterinárias, né? Por exemplo, ferramentas de bioinformática para entender e estudar doenças multifatoriais em cavalos, estudar microRNAs, né, que são tipos de RNAs que interferem na expressão gênica e em vários modelos animais, né, em animais diferentes. Também construção de vacinas anti-câncer para animais, né, muito legal. Hã, estratégias para tentar fazer diagnóstico de doenças genéticas em animais. Recentemente também eu vou participar de um projeto que usa aprendizado de máquina, né, inteligência artificial, para tentar predizer, fatores ambientais ou não ambientais que fazem com que, animais, rebanho bovino, né, possa ter tuberculose, e a gente vai aplicar técnicas de machine learning para tentar descobrir coisas relacionadas à tuberculose bovina. Então, eu acho que a bioinformática, não só os bancos de dados, mas a bioinformática está crescendo bastante, então é bem legal, a gente conhecer as principais ferramentas. E agora, nessa época, né, de recursos escassos para educação e ciência, infelizmente ou felizmente, né, a gente está tendo que utilizar várias estratégias em sílico, né, e computacionais para delimitar e fazer estudos, né, para a gente continuar pesquisando, né, a ciência ela não pode parar, apesar dos pesares, né. Mas enfim, só para dizer para vocês que existem várias coisas interessantes para a gente estudar dentro da bioinformática, né, em animais também, não só em humanos, né. E agora eu vou fazer um momento, assim, de merchan, merchan de mim mesma, já que eu tô aqui. Eu fiz um trabalho que ele vai ser publicado agora, acho que mês que vem, que é o mesmo título da minha apresentação. E eu construí uma ferramenta, então, que faz um compilado de bancos de dados e ferramentas web, né, disponíveis na internet, sobre diversos assuntos como genômica, sequências, proteínas, bancos de dados de câncer, de splice alternativo, metilação, coisas regulatórias, microRNAs, enfim. Eu fiz uma ferramenta online que vocês podem escanear o QR Code e dar uma olhada. Também eu sou a louca dos bancos de dados. Eu e o meu colega que está fazendo TCC comigo, a gente fez um banco de dados de genes diferencialmente expressos em MPS, que é a doença que eu estudo. Se vocês quiserem dar uma olhadinha também, tá aqui o QR Code. E eu acho que isso, eu dei uma corrida porque eu achei que não ia dar tempo. Desculpem pelos imprevistos, mas é isso aí, os slides da minha apresentação, eles estão disponíveis aqui nesse link. Eu também posso colocar lá no Telegram, né, do curso. E eu fico à disposição para perguntas. Vocês podem me mandar um e-mail se vocês quiserem bolar alguma ideia para e utilizar bancos de dados, podem contar comigo. Obrigada. A gente que agradece, Cristal. Eu acho que foi uma ótima palestra. Eu que sou zero esquerda em qualquer coisa de informática, bioinformática, fiquei muito feliz de ver tanto de bancos de dados sobre animais que eu realmente não conhecia. Teve uma pergunta das bases de dados mencionadas, todas são gratuitas em sua totalidade ou também possuem dados pagos? Todas que eu utilizei na apresentação são ferramentas gratuitas. Eu acho que a gente tem que utilizar essas coisas mais open source, né? E vocês podem
dar uma olhada no site, né, e fazer várias, análises com elas. Mas basicamente todas são gratuitas sim. Muitos elogios, realmente eu achei uma palestra assim maravilhosa. Desde que eu vi o tema, eu já Obrigada, fiquei gente. assim na expectativa, eu acho que não falhou em nada. Obrigada. Muito obrigada, Cristal, de verdade, por ter aceito o convite, eu acho que agregou bastante. Eu que agradeço por vocês, obrigado pessoal aí que tá comentando. Eu que fico sem palavras com tanto elogio. Um ótimo jeito de começar a semana. A palavra-chave da tarde de hoje é filogenética. Ela vai ser repetida nas próximas palestras.